vamos lá, seguindo, o tema de hoje é quando o medo se transforma em fobia. Qual será a diferença entre medo e fobia? É o que nós vamos tentar saber com o psicólogo Alexandre Bess. Como é que vai? Bem-vindo. Obrigado. Prazer, obrigada por ter vindo desde já. E essa é Carolina Fonseca da Silva, como vai? Prazer é meu, obrigada por ter vindo. Você é assessora de imprensa? Isso, assessora de imprensa. Assessora de imprensa? Muito bem. Bom, doutor Alexandre, diz que todo mundo tem as suas fobias. Não tenho dúvida. Em grau menor, maior ou coisa assim. Agora, o que é que diferencia o medo da fobia? Bom, Ione, quando a gente está falando em medo, é bom a gente ter noção que a gente tem dois tipos de medo. Nós temos o medo real, que seria o quê? Você andar na rua e ter medo de um assalto, claro. de uma coisa assim. Ou você até provocar esse tipo de situação. Você adquirir um bem importante, seja um automóvel, um relógio ou até mesmo uma roupa, ou um tênis, uma coisa simples, né? Que as pessoas compram com dificuldades e nem podem andar na rua. Este é o medo real. Real. Sim. Quando nós estamos falando de medo, não importa se seja o real ou irreal, é bom as pessoas terem noção que nós estamos falando sempre no tempo futuro, daquilo que pode acontecer. Então gera uma expectativa. A diferença é que o medo real você tem noção do que acontece e o medo irreal você não tem. O medo irreal responde a sua pergunta, que é a diferença entre medo e fobia. Exato. Fobia é todo aquele medo irreal do qual você não tem noção do que pode acontecer e do que provoca medo. Daquilo que a gente não controla. Isso. Exato. Daquilo que você não conhece, mas também está ligado a uma expectativa futura, no tempo futuro. Então, vou fazer isto amanhã. O que pode acontecer? Você não sabe. Qual vai ser a situação, como é que você vai se proceder. Tem uma viagem, tem uma prova. Tudo isso é um medo irreal, mas ligado ao futuro, do qual você não tem conhecimento e a noção. E fobia nada mais é do que um medo exagerado, sempre em relação a alguma coisa, seja ela qual for. Geralmente é a nível inconsciente, né, onde nós psicólogos tentamos trazer esse conteúdo para o consciente e para desmistificar aquela problemática do paciente e poder ajudar o paciente a operar no seu dia a dia sem maiores dificuldades. Ok. Carolina, qual é a sua fobia? O medo? É fobia mesmo? A gente está tentando analisar aí. Eu tenho muito medo de metrô. Medo não, eu passo muito mal dentro do metrô. O trem do metrô? Isso. Mas por quê? Você já passou por uma experiência? Já tive uma experiência nesse sentido. Eu fiquei muito mal, eu fui até o meu antigo serviço fazer um exame médico, e na ida até o serviço, o metrô parou debaixo da terra, acabou a energia, e eu fiquei desesperada. Foi muito tempo? Muito tempo? 10 minutos, mais ou menos. Eu e mais 4 pessoas dentro do vagão só, e uma pessoa muito engraçadinha, falando, nossa, agora a gente vai ficar bastante tempo aqui. E eu comecei a me desesperar com a situação, né? Depois disso... Você passou mal fisicamente? Passei mal fisicamente. O que você sentiu? Caiu minha pressão, disparou meu coração, aquela sensação assim de que eu ia desmaiar mesmo, né? Tremedeira total. E depois disso eu falei, não, nunca mais eu vou colocar meu pé no metrô. E você nunca mais andou de metrô? De metrô não, de metrô eu nunca mais andei. E diante, por exemplo, de fatos, como é o caso dela, qual é a postura do psicólogo? Bom, pegando o caso dela aqui como exemplo, que pode servir para uma série de pessoas que estão em casa, ela passou por uma situação de trauma, ela teve um trauma real, tá? Dentro do ambiente real, e o que acontece? Desencadeou dela uma fobia específica àquele objeto, né? Você me permite fazer uma pergunta? Elevador, avião, o resto tudo bem. Normal, só a questão mesmo... Já andei de avião, moro em prédio, Perfeito. tudo tranquilo. Então, assim, não tem nenhum outro problema nesse sentido. Não. Tá. Então, em função deste meio de transporte que ela utilizou e teve esse intempérie lá de faltar luz, ela ficar presa, toda vez, você não consegue mais pegar, né? Não. Tá. Toda vez que ela for utilizar esse meio de transporte de novo, ela vai desenvolver uma fobia específica, não só ela. Qualquer pessoa que passou por uma situação semelhante ou com outro tipo de objeto, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. O que seria isso? Toda vez que a mentalidade dela, o cérebro, processar que ela vai viver aquela mesma situação que desencadeou o perigo... Ela pode ter os mesmos sintomas? Ela vai ter os mesmos sintomas, passar mal, exato, tudo antes de entrar no meio de transporte de novo. É uma situação séria, mas que pode, no caso dela, foi metrô. Faz muito tempo?
Faz uns 4 meses. Uns 4 meses. 4, 5 E você meses. nunca procurou ajuda? Não, não procurei. Não procurei. Porque o metrô é tão mais prático hoje em Pois dia, é. mais do que ônibus e tudo mais. Pois é. Você se vê privada, né? E eu nunca Desse tive meio de isso. locomoção, né? Eu Exato. nunca tive isso, sempre andei de trem, metrô, nunca aconteceu. E agora eu me vejo presa por Perdão. isso. A produção separou algumas imagens de filmes para ilustrar esse nosso bate-papo. Vamos acompanhar. A gente tem dificuldade aqui no monitor do estúdio, porque nós temos os spots de luz, então dá o reflexo de lá. Com as cenas escuras, algumas a gente até perdeu. Mas, enfim, situações de perigo, né? Aí com animais, no fundo do mar, ou no momento de um incêndio, são traumáticas e acho que podem exemplificar o mesmo caso, ou semelhantemente, do que aconteceu com a Carolina. Não tenha dúvida, só muda o objeto Não é? e as pessoas, exato. Agora, Simplifica e bem aqui. quando nunca aconteceu nada e a pessoa tem medo de elevador? Né? E tem lugares que não tem outro jeito. Ou outras fobias também. Como se explica? Ione, quando a gente fala em fobia, a gente nunca descarta a palavra medo, sendo que o medo é inconsciente, você não sabe, Tá certo. e é sempre uma neurose. Quando você não tem um evento real, como o que aconteceu dela, para desencadear essa situação, a gente puxa pelo inconsciente, tem que analisar o que aquilo representa na vida da pessoa para dar... Por que, né, que ela exato. tem esse medo? A pior das fobias é a síndrome do pânico. Que é uma fobia muito triste, muito complicada de dar, e dá todas as doenças juntas. É porque ela reúne inúmeros outros sintomas, né? Exato, exato. São todos os sintomas como os mesmos que ela teve, mas você não precisa do agente desencadeante para Entendi. iniciar essa situação. Então, todos esses casos extremos, as pessoas necessitam de ajuda. Precisa, não dá para O ficar sem. psicólogo ou o psicoterapeuta, eles podem ministrar tratamentos sem remédios? Quando um Só caso, a terapia pode funcionar, a ajudar? terapia vai melhorar 80%, 85%, Ione, mas sem Já é muito bom, né? agora, sem a questão do remédio, fica muito difícil o tratamento. Qual que é a finalidade do remédio? Remédio não cura, tá? Doenças psicológicas. A gente está falando aqui em doença psicológica, não doença psiquiátrica. Remédio não cura doença psicológica. Então, qual que é a finalidade? O remédio ele vai baixar o nível de ansiedade dela, ou de qualquer outra pessoa que tenha o mesmo problema ou problema semelhante, para que com a ansiedade operando no nível normal, você consiga restabelecer o paciente de volta no seu nível normal, fazendo com que ele opere no seu dia a dia as suas atividades, sem prejudicar a sua questão diária mesmo. A vida, né? O dia a dia. Isso, a sua praticidade. É verdade. Olha, ajuda precisa. Agora, e esses remédios não criam dependência, não? Não, porque a taxa que vão ser administrados é muito pouco, 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim muito breve, né? E tem essa finalidade de baixar a ansiedade, e é interessante, eu acho que seria aqui falar, que todas as pessoas que têm esses tipos de problema, medo, fobia, pânico, tem que ser oriundas de pessoas que são ansiosas. Se você não tem um componente ansioso na sua vida, você não desenvolve um componente deste. Se ela não tivesse algum problema de ansiedade, creio que você tenha. Você tem? Não, Tem. tem. E isso que é um ponto comum entre as pessoas que sofrem Exato. Por quê? fobias. Exato. Porque se ela não tivesse o componente ansioso, na situação do trem quando parou, ela ficaria quieta, normal, sem desenvolver o sintoma que ela teve. Então, um sintoma que é tão chato, que importuna a vida da pessoa. É verdade, porque ela teve que modificar hábitos, inclusive, por causa disso. Sim. Pensa agora em procurar ajuda ou vai deixar quieto? Pensa. Acho que vale a pena, você é tão jovem. Com certeza, Você, né? Na vida é isso também, a gente tem que tentar vencer os obstáculos. Dependo, e é um dependo obstáculo dele. na vida Não tenha dúvida, da corretíssimo. pessoa, não é verdade? Bom, nós vamos agradecer muitíssimo ao psicólogo Alexandre Bias, que tem um currículo maravilhoso. Obrigado, Ione. Né? Que é especializado em ansiedade e síndrome do pânico, e com vários cursos importantes. E a Carolina Fonseca da Silva, assessora, quando tudo estiver resolvido, volte. Pode Tá deixar, bom? E a volta gente faz sim. um novo bate-papo, para que as pessoas Volta. saibam que existem tratamentos e a gente tem que fazer mão deles, Com não é certeza, verdade? tem que aproveitar. Um beijo para vocês. Obrigada por terem vindo. Obrigado. Viu? Que tudo se resolva. Está convidada a voltar também. Ótimo, obrigado. Obrigada.